Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Joycast. Não preciso apresentar meus amigos aqui, né? Porque nós estamos nos tornando bem recorrentes aqui. A gente, desde já, quer agradecer. A gente tem visto o comentário de vocês nas redes sociais, perguntas que têm feito. É isso aí, pessoal. Vamos expandir a palavra do Senhor, não somente no nosso culto, mas dos 4 cantos do mundo, se é que eu posso fazer essa analogia. Hoje, meus amigos, eu quero trazer aqui o tópico do nosso encontro de melhores decisões, menos arrependimentos. Difícil demais tomar decisões, não é? Bastante. E como saber que é certo ou errado, né? Essa é a questão. Mas pastor não toma decisão certa ou errada? Olha, deveria Pastor. tomar decisões certas, né? É Mas nem verdade. sempre. Sabe que nós estávamos conversando aqui, eu não sei se vocês conhecem ou já leram o livro Better Decision, Fewer Regrets. Me perdoe, pastor, minha pronúncia, se caso estiver errado. Rapaz, falar inglês na frente do Wellington é muita Então, meu coragem, Deus viu? do céu, eu podia ter traduzido isso, né? Eu acho que era mais fácil, ainda mais que tem inteligência artificial para fazer isso. O Stanley ele apresenta 5 perguntas práticas, né, que funcionam como um guia para tomar boas decisões. Uhum. Não são perguntas feitas, né, pré-definidas, mas eles trabalham, eu até anotei aqui, com cinco pontos que eu achei bem interessantes. São perguntas sobre integridade, sobre legado, sobre consciência, maturidade e perguntas do relacionamento. Acho que a gente poderia começar dessa forma, né? Claro. Vamos começar pelo tópico integridade, ser honesto consigo mesmo. Pastores, por que tantas vezes acabamos tomando decisões que depois não fazem sentido? Não sei se vocês já tomaram decisões que não fizeram sentido, mas Eu acho que nessa gravação, a pessoa que lê o livro deve começar a responder. Quem é? Eu acho que a gente tem uma... Repete a pergunta aí. Por que tantas vezes acabamos tomando decisões que depois não fazem sentido? Uhum. Tem inúmeras Imaturidade, principalmente, respostas. né? Imaturidade. Quando você está absorvido numa situação, passionalmente envolvido, emocionalmente comprometido, sua tendência é tomar decisões às cegas. Uhum. Então esse é um fator. Eu acho que o principal está lá em Jeremias. O que diz Jeremias, pastor Wellington, sobre o coração do ser humano? O coração do homem é muito perfeito e ele nos guia. Heresias 20, versículo A 125. nova versão Wellington transformadora, né? Jeremias 19:5 fala, o coração do homem é enganoso. É. Então a gente num processo de decisão tem uma tendência muito forte à autossabotagem. É um termo comum hoje. Sim. A autossabotagem. A gente se engana. A gente se engana levado pelo nosso coração, que é corrupto, é enganoso. E a gente tenta, às vezes, colocar ares de legalidade nas nossas decisões equivocadas. Então, acho que parte disso tem a ver com o nosso coração. Sincero, né? É uma pergunta que eu procuro me fazer. Quando eu estou E você falou de tomar decisões difíceis, ou tomar decisões. É difícil tomar decisões. Principalmente quando você está diante de boas decisões. Verdade. Porque quando você tem um caminho ruim, um caminho bom, você sabe que tem que escolher o caminho bom. Agora, quando você tem 2 caminhos bons, aí é que você fica numa sinuca de bico. Você fica ali na encruzilhada, qual é a vontade de Deus, o que eu devo escolher, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque decisões boas, eu pensei já em dinheiro, né? Uhum. Às vezes abandonar algo que está fazendo, até mesmo para o reino do Senhor, porque vai ser mais fácil, mais rentável fazer outra coisa. Uhum. Então, como que limiar difícil, né? Será que eu agrado a vontade humana ou vou mais que Deus está nos mandando? A gente sabe a resposta, o que Deus está pedindo, mas como é difícil, né? Tipo, eu estou sendo sincero comigo. É. Eu quero tomar essa decisão. Isso. Eu quero ir para aquele lugar. A pergunta é, por quê? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Uhum. Por que eu quero essa decisão? Por que eu estou abraçando essa escolha? Joia. A outra pergunta é, eu estou sendo honesto nas razões que eu estou colocando para mim mesmo? Então a gente tem que praticar, na minha perspectiva, uma suspeita saudável das nossas motivações. Jeremias ele não diz que o coração é mentiroso. Ele diz que o coração é enganoso. Então ele não conta mentiras, ele tenta te enganar. Uhum. Então essa primeira pergunta, esses primeiros passos de por que eu estou escolhendo isso,
e eu estou sendo sincero nas minhas decisões e motivações, eu acho que é de fundamental importância. E eu diria, para mim, o que funciona para mim quando eu estou precisando tomar uma decisão importante, uma decisão que é crucial? Eu converso com amigos, com mentores, que vão poder fazer perguntas para mim que eu não tenho, às vezes, coragem de fazer para mim mesmo. Perfeito. Ou que eu não estou enxergando que são perguntas importantes. Então eu tenho o costume, ao longo da minha jornada, de ter amigos que possam questionar as Verdadeiros motivações do meu amigos. coração. Verdadeiros amigos, Isso é maravilhoso. E, biblicamente falando, tem a história, por exemplo, de Davi, quando ele comete adultério com Batseba. E, enfim, a história é rica em detalhes. Mas nós vemos, por exemplo, primeiro, Davi como rei deveria estar na frente da batalha. E ele não estava. Por quê? Ele pediu para alguém na frente, né? Inclusive. Depois, né? Exatamente. Uhum. Segundo, ele vai e comete o adultério com Batseba, e veja que ele pede para que Urias, o marido da Batseba, retorne, na intenção de que, ao retornar, ele viesse a se relacionar com a sua esposa, e aquilo eliminaria a suspeita de que a esposa dele teria sido infiel. Perfeito. Então você vê, por exemplo, que nesse caso ele não estava sendo honesto com ele mesmo. Ele estava buscando, nesse caso em específico, ele estava buscando uma saída no caso, para o pecado dele. E ele foi insistente ainda, né? Quando não deu certo ainda, ele pediu que colocasse o esposo na frente do campo de batalha para que pudesse morrer o mais rápido possível, né? Exatamente. Então você vê que nesse caso, é um caso bem drástico, se a gente colocar assim, mas veja que a decisão equivocada dele piorou demais a situação, porque de um adultério, ele vira adultério e assassino em razão de algo que ele fez, quando ele poderia ter olhado e falado, eu pequei, devo buscar a Deus, devo buscar a reconciliação, nesse caso, né? Mas é interessante a gente olhar como... Agora, nós cometemos decisões semelhantes. Talvez... dependendo do cristão, talvez não no mesmo nível que Davi, mas todos nós cometemos isso. E eu acho muito interessante que o Juliano falou que, por vezes, a gente não tem todas as informações. Por exemplo, nós estamos aqui vivendo como brasileiros no exterior. Você não conhece a cultura canadense, você não sabe uma série de coisas. Então, assim, nós não temos todos os elementos também para tomarem, às vezes, as melhores decisões. E é interessante que as nossas decisões transformam a história que nós estamos escrevendo, né? Sim. E essa é a segunda parte do livro, da segunda pergunta, que é do tópico legado, que fala justamente que cada escolha nossa transforma um capítulo das nossas vidas. E que eu ia perguntar para vocês, eu não sei se é uma pergunta, não é nem retórica, eu preciso de uma resposta, mas eu não sei se também tem uma resposta clara para isso. Se toda decisão que a gente tem vira parte da nossa história, que tipo de história que vocês acham que as pessoas acabam escrevendo sem perceber? Uma história que a gente escreve sem perceber, ela geralmente, Diego, é fruto de uma decisão que a gente não pensa ou não reflete muito bem antes de tomar. Porque se eu quero escrever uma história digna de ser contada, se eu quero escrever uma história que lá no futuro eu tenho alegria de contar para os meus netos, eu preciso começar a construir essa história agora. Perfeito. Mas para eu construir essa história a partir de agora, isso vai depender muito das minhas decisões. Perfeito. Porque o que é a nossa vida? A nossa vida é o conjunto de decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então eu tenho controle sobre o que eu planto, mas eu não tenho domínio sobre aquilo que eu vou colher. Ou seja, se eu estou plantando uma coisa, eu vou ter que colher essa coisa. Eu não estou plantando maçã e eu vou escolher colher abacaxi. Não é assim. Então a nossa vida ela é composta pelas decisões que a gente toma. Então, se eu quero contar uma boa história lá na frente, eu tenho que começar, desde já, a tomar boas decisões. Uma coisa que a gente não faz bem, até como brasileiros, porque a nossa cultura é a cultura do improviso, é uma cultura irreverente, é uma cultura que não
trata algumas questões com a seriedade devida, a gente não planeja tomar boas decisões. Concordo. A gente não cria um filtro através do qual a gente vai aprender a tomar boas decisões. A gente vai tomando decisões de forma muito reativa. Imediatismo, né? Imediatismo. Coisa vem e você toma decisão, mas você não pensa muito. Por exemplo, o canadense, ele pensa na aposentadoria dele desde cedo. Com certeza. Eles têm educação financeira na escola. A gente não. A gente vai pensar na aposentadoria depois que está com 50, 60 anos. A única coisa que eu me programei para aposentadoria é que eu vou morrer, né, cara? É só que eu tenho certo. O resto, né? Posso só fazer um comentário que tu disseste do imediatismo? Claro. Eu preguei sábado passado sobre Sara, né? Fé no impossível. E aí até encorajo vocês, meus irmãos, que estão assistindo aí em casa. Se você não nos acompanha nas redes sociais, por favor, vá lá no YouTube, nosso canal da Joy. Todas as pregações estão todas lá na íntegra para vocês. Vale muito a pena. Eu apresentei 3 estudos que explica exatamente o que você está falando, Juliano. O primeiro estudo foi mostrando por que as pessoas são imediatistas, porque elas são impacientes, porque elas tomam decisões sem orar. E o estudo mostrou, e aí eu trouxe um pouco de alívio para nós pecadores, que mostra que a nossa impaciência ela é fisiológica. Existe um hormônio, Privablian, se não me engano o nome desse hormônio, mas me perdoe, eu devo ter pronunciado errado, e ele faz tomar decisões de imediato. E aí a gente até pode pensar, então o pecado é natural, né? Está dentro da nossa, é fisiológico, eu tomo decisões, eu não oro antes, enfim. Um segundo estudo corroborando esse primeiro mostrou que fizeram um estudo longitudinal avaliando crianças que tomavam decisões impulsivas, impacientes, sem esperar. Ao longo do tempo provaram que existe uma relação direta com o uso de drogas, bebida alcoólica e pornografia. Então a gente sabe que é fisiológico, então nós tomar decisão sem pensar, e aí a diferença, eu acho que do crente e não crente, né? Tem coisas que a gente tem vontade de fazer por um impulso, mas agrada o corpo físico, o corpo mundano, mas não espiritual. Segundo, se a gente não cuidar, então a gente pode cair para os vícios ou os nossos filhos. E o terceiro, que para mim foi chocante e chocou a igreja. Um outro estudo mostrando com pessoas que sabiam esperar uma possível recompensa, não eram imediatistas. E aí, quando avaliaram esse grupo de pessoas, perguntaram por que eles esperavam, e eles responderam: porque a gente espera, porque a gente confia naquele que promete. E para mim foi maravilhoso, porque a gente pode fazer bem essa relação. A gente confia em Deus, se eu confio, eu tenho que saber esperar o tempo certo. E a gente vive numa fase que é justamente isso, né? A gente cria histórias porque a gente toma decisões sem pensar, de imediato, decisões que às vezes agradam somente o meu umbigo, decisões que são mais fáceis, e a gente não pensa no longo prazo. Eu acho que o Wellington quer falar também, mas você falou uma coisa, você acabou de citar uma coisa que para mim é assim preponderante na tomada de decisões, ou para a gente aprender a tomar melhores decisões. Você falou pensar no próprio umbigo. Porque eu acho que parte desse nosso ímpeto em tomar decisões impulsivamente, tem a ver com a nossa, não só com o nosso imediatismo, mas com o nosso individualismo. Com certeza. Porque se eu começo a considerar que decisão nunca é pessoal individual, ela é sempre pública e coletiva, eu começo a considerar as minhas posições e as opções que eu faço na vida com muito mais reverência. Então, as opções que eu vou fazer no casamento, na criação dos meus filhos, na minha vida profissional, financeira, espiritual, tem implicações coletivas. Eu não tomo decisão e isso afeta só a mim. Até o vício. Vamos falar do vício, que é o cara quer se prejudicar, prejudica a si mesmo. Ele está se prejudicando, está bebendo. Não, ele vai prejudicar a família dele, ele vai prejudicar a sociedade, ele vai prejudicar... Então, nós não somos ilhas, nós estamos conectados. Então, quando ele fala da pergunta do legado, que legado eu quero deixar, é um convite para a gente passar a considerar de que as opções que a gente vai fazer, as decisões que a gente vai tomar, reverbera na vida de outras pessoas. E aí eu paro e penso, espera aí, como que a minha decisão hoje vai afetar a minha igreja? Como que essa decisão vai afetar a minha família? Como que essa decisão vai afetar as pessoas que estão ao meu lado? Meus filhos, meu cônjuge? Porque a gente toma decisões de maneira muito, muito autocentrada, muito egocêntrica, muito egoísta. Eu acho que parte dos problemas que a gente tem a ver com imediatismo, mas também com individualismo, egoísmo e todos esses ismos aí que... E tu disseste que reverbera horizontalmente, né? Mas a gente pode pensar longitudinalmente, que a nossa decisão agora tem um impacto futuro, né? Pensando nisso, pastor Wellington, tô te achando meio quietinho hoje. Não, tô ouvindo. Tem alguma parte da sua história que você gostaria de reescrever?
Ah, tem sim. Eu nunca consegui entender algumas pessoas que falam: "Ah, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me levou a ser o que eu era hoje". Eu particularmente entendo a colocação que algumas pessoas colocam, mas, eu vejo que não, existem coisas que eu mudaria sim. Eu já mencionei em um podcast anterior que, por exemplo, eu gostaria de ter, embora eu vivi a minha juventude na igreja, e pela graça de Deus eu pude fazer muita coisa, mas eu acredito que se eu tivesse sido mais intencional, ou se talvez eu tivesse tido líderes que mentoreassem de maneira mais assertiva, você poderia ter feito muito mais. Eu mencionei, por exemplo, que eu gostaria de ter utilizado minha juventude, por exemplo, para ter feito missões no Brasil, missões fora. Eu acho que é uma coisa maravilhosa que você pode fazer quando jovem. Então eu não fiz. Se eu pudesse, eu reescreveria isso, por exemplo, nesse sentido. Eu estive em um relacionamento que foi muito danoso para a minha vida. Né? E se eu pudesse reescrever, por que passar por isso? Talvez para que as pessoas entendam, por exemplo, eu gosto muito do livro de Jonas, no sentido que ele apresenta que, por exemplo, Deus ele manda Jonas ir pregar na cidade de Nínive, e aí nós conhecemos a história, como que ele não vai, até que o momento em que ele vai. Então nós temos alguns capítulos no livro de Jonas que, se eu assim puder colocar, eles não precisariam ter existido, ou seja, se ele tivesse obedecido desde o começo, todo aquele ínterim que aconteceu, que são problemas, que é a consequência das nossas más escolhas, das nossas más decisões, eles necessariamente não precisavam ter existido. Então, naturalmente, como pecador que eu sou... Pela graça. Eu adoro quando fala sim, nós teríamos... Então, assim, eu vejo que nem tudo que nós passamos, nós necessariamente precisaríamos passar. Eu vou botar um pouquinho de pimenta nessa sopa pro Juliano, mas antes disso... Então, que ótimo que é pro Juliano. Eu não gosto de pimenta. Tu disseste da tua vida pastoral, não sei se pastoral, mas tua vida cristã, né? Eu vou me expor também, se eu pudesse mudar minha história, eu queria ter vivido mais tempo com meu pai. Eu saí em 2010 do Rio Grande do Sul e desde então estou rodando pelo mundo, né? E aí eu visitava o meu pai 1, 2 vezes por ano e muitas vezes eu ficava mais tempo na casa da minha sogra do que do meu pai, que não tem aqui peso que era melhor ou pior, não era isso, mas era meu pai. E aí meu pai em 2019 faleceu. Sim. E aí até hoje eu penso, nossa, podia ter ficado um pouquinho mais. Então tu falou da tua vida cristã, eu falo da minha vida pessoal. Eu sou história, reescreveria várias tanto partes. pessoal quanto cristã. Muitas partes. Acho que pessoal eu teria talvez não teria saído da igreja no tempo que eu saí, porque eu sofri muito nesse período que me marcou, quando eu era jovenzinho, né? Mas mesmo assim, não precisava ter passado pelo que eu passei. É uma coisa que eu me arrependo muito, muito mesmo. Não ter aproveitado tanto meu pai quanto eu poderia. Acho que eu poderia ter... É mal de pastor isso, então. Mal de pastor. Poderia ter sido mais intencional nessa relação, na construção de uma relação com meu pai. O pai nunca foi... Eu não tenho memória do meu pai brincando comigo, por exemplo. Também não. Quando criança não de ir pra praia, de jogar bola, de ir no cinema. Acho que eu nunca fui pro cinema com meu pai, de bater uma bola. Mas foi a educação que ele recebeu e isso acabou, de uma certa forma, afastando a gente muito, né? E eu acho que eu poderia ter, na minha idade adulta, a gente teve uma conexão muito forte depois, principalmente quando eu tive as meninas, e foi um grande avô, né? Foi um pai muito distante, mas foi um avô muito próximo, muito amoroso. Mas eu me arrependo disso, de não ter curtido mais o meu pai. Eu poderia ser mais, né, da minha parte, ser mais proativo na construção dessa relação. Isso é muito legal que tu falou, né, Juliano? Porque o meu pai, ele foi um bom pai para aquela época. Era um cara que saía para trabalhar, não faltava dinheiro, roupa, comida, nada disso. Mas eu me lembro do meu pai nos últimos 15 anos da vida dele, que interessante. Meu pai, eu não lembro do meu pai também brincando comigo. Acho que eu lembro uma vez, eu deitei no colo do meu pai, já um pouco mais adulto, pedi para ele me fazer um cafuné. Cafuné todo mundo entende, né? Coçar a cabeça, enfim. Meu pai não sabia como fazer isso. Só que ele foi um avô, cara. Meus filhos têm lembranças incríveis e maravilhosas com meu pai. Então ele saiu desse mundo melhor que ele entrou. Então essa foi a vantagem. O meu pai tem uma criação muito dura. Meu pai conheceu a minha mãe numa pensão, meu avô
materno era dono de uma pensão em Santos. Ele conheceu minha mãe nessa pensão porque ele foi expulso de casa. Uau. Né? Então, o meu nono, né, italianão, era muito duro, muito duro. E foi o que ele acabou absorvendo como educação e passou um pouco dessa educação para a gente. Então, é uma coisa que eu me arrependo. Ministerialmente falando, eu acho que eu poderia ter me lançado mais rapidamente para um projeto de plantação do que eu me lancei. Eu acho que foi... Não é que foi tarde demais, não foi tarde demais, mas poderia ter sido antes. Eu digo isso porque parte do meu ministério como pastor auxiliar se deu, eu vou me atrever a dizer, que por um medo de me lançar no ministério como pastor líder, efetivo, plantador, seja lá o que for. Porque era uma posição tanto quanto confortável para mim. Uma grande igreja, uma grande estrutura. Embora eu tivesse vários compromissos como pastor titular, e eu tinha realmente a agenda de pregação muito intensa, aconselhamentos, era uma vida extremamente agitada, ministerialmente falando, mas para mim era, de uma certa forma, confortável. Então, era o quintal da minha casa. Então, demorei para tomar essa decisão. E a decisão foi quando veio para cá? A decisão foi quando eu saí de Santos. Eu saí de Santos, fui para Campinas, para uma igreja que tem esse DNA de plantação. Eu tenho vontade de plantar a igreja desde 2013. Entendi. Desde 2013 que eu sonho com isso, tenho vontade, sempre tive um coração para quem está fora da igreja, evangelista, sempre sonhei com isso, sempre curti demais. Eu falei até com um amigo recentemente, diante de um convite que me fizeram, falei, cara, eu fico muito mais realizado em batizar uma pessoa do que falar numa conferência para 10 mil pessoas. Sim. Que legal. Eu não tenho essa ambição, tenho outras né? vaidades, claro, né? Tenho várias vaidades, é. mas não é uma ambição que eu tenho, nunca quis isso. Então é o que eu gosto. Eu ver uma pessoa sendo batizada, confessando a Cristo, isso enche muito mais o meu coração do que falar em grandes conferências. Que implantar a igreja dá trabalho. Eu não tenho maturidade para estar nessa posição de moderador, né? Nós estávamos casualmente, você de casa, nós estávamos comentando antes de começar aqui o nosso encontro, que eu vi um vídeo do pastor Juliano no primeiro ano da Joy. Gente, ele devia ter uns 15 anos. E agora o pastor está essa pessoa que você fala. Eu falei que cada fio de cabelo branco tem nome aqui. Eu posso dar uns nomes aqui. Isso chama-se consciência, né? E nós vamos pro terceiro ponto. Pode falar. Só o parênteses, eu estava conversando com um pastor, não sei quem conhece aqui, o pastor que está plantando uma igreja aqui na Joy, o pastor canadense, Chris Kovac. E ele está passando vários problemas aí com uma certa militância, né, que tem tentado colocar obstáculos para a missão avançar aqui nesse lugar. E ele estava contando das lutas que ele tem tido e etc e tal. E eu falei para ele, Cris, agora eu acho que você está sentindo muito mais o bafo do calor do inferno, com certeza, no seu ministério. Porque abraçar um projeto desse, né, de ver o reino avançando, começar um trabalho do zero, no contexto onde a gente está, é dureza. Então eu falei, se prepara, ore muito, jejue muito, porque cada vez mais você vai sentir o calor do inferno diante de você. E eu senti isso na plantação e vocês estão sentindo isso também. O Wellington, como pastor líder, fazendo trabalho de revitalização na Carisma, aqui na Joy, você plantando uma igreja em St. Catharines. A gente está num país altamente secularizado, e esse país secularizado não é um país espiritualmente neutro. Quando a gente fala de secularização, que traz a ideia de que é um país não religioso. Sim. Não existe não religião. Não existe não religião. Então, a gente está... a religião da não religião. É a religião da não religião. Um país secularizado, pagão, e o que Deus está fazendo através das nossas comunidades é invadir o império das trevas e saquear esse império. Juliano, se você me permite só fazer um parênteses aqui. Vocês conhecem essa história, mas, por exemplo, das perguntas que já foram feitas, uma professora da McMaster, ela me desafiou, porque quando eu estava prestes a terminar o meu mestrado na McMaster em Teologia, a intenção era, talvez eu deva retornar ao Brasil, e um dos motivos, talvez o principal, é que eu não gostaria que o meu filho ficasse num ambiente pós-cristão. Lembrando do Brasil, a minha família toda pertence a uma igreja, uma denominação, conhecemos as igrejas, temos uma rede de contatos, famílias, música, hino, cultura, tudo que você gosta. E eu falei para ela que isso, para mim, era muito difícil, talvez eu ficar aqui por isso. E ela fez o seguinte desafio, Wellington, mas, enfim, ela comentou, os missionários norte-americanos investiram no Brasil e agora é o momento de vocês retribuírem isso. Mas ela também me desafiou no seguinte sentido,
Mas Deus te chamou para você ser cristão em um contexto que seja confortável, Deus não nos chamou para desafios. Então, assim, veja que é uma coisa tão óbvia agora, mas se ela não tivesse me apresentado, esse meu raciocínio teria um peso muito grande na minha decisão, até que alguém mostrou o seu coração é enganoso. Mordecai para Esther, se não for, Deus está te chamando. Né? Exato. Mas se você não for, ele vai levantar interessante, outro. Eu com meu coração pecador aqui, salvo pela graça, eu ia dizer para te dar um gatinho para ela, né? Para ela cuidar das 7 vidas do gatinho, mas gatou de mão, né, cara? Mas enfim. Mas, amigos, vamos voltar para cá. A gente está falando de tudo isso, eu acho que entramos no terceiro ponto do livro, que fala sobre consciência das tensões internas, né, no interior, que pode que muitas vezes nós não podemos, muitas vezes não, nós não devemos ignorar. Já aconteceu de vocês tomarem uma decisão e alguém lá, eu não vou nem botar nomes, mas alguém lá no seu interior, lá no seu subconsciente, dizendo assim, eita, tem alguma coisa errada aqui. Já aconteceu isso com vocês? Entendeu a pergunta? Tem alguma coisa errada aqui no sentido positivo ou negativo? Não, tem alguma coisa errada aqui. Vai para vocês. Cara, eu acho que deve ser mais num contexto negativo, acredito. Você deve ter lido o livro, eu não sei, mas... Não, a pessoa que lê o livro está ali. Faz tempo, não lembro muito, mas sim. É o que eles chamam de red flag moment. É isso mesmo. Eu tenho isso demais. Infelizmente. Que é horrível. É horrível. Eu falo uma coisa, eu tomo uma decisão e aquilo, antes de eu falar e antes de eu tomar a decisão, meu coração fica apertado. E aí eu falo, eu escolho, eu faço e aquilo pesa dentro de mim. Às vezes nem com uma resposta negativa, não estou nem espiritualizando. Isso acontece muito comigo. A nossa tendência é passar por cima e ignorar. Mas eu acho que são episódios que a gente deve dar voz àqueles sentimentos que ainda não estão, talvez, claros ou não foram vocalizados, não foram verbalizados. Eu acho que é importante. Tem um texto, eu não lembro qual é, depois a gente pode ver, em Romanos, que diz assim, bem-aventurado aquele... Como que é? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Diegão, confere aí. Estou fazendo isso agora. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Por quê? Porque tem vezes que a gente já toma uma decisão se reprovando. A gente toma uma decisão sem certeza. Romanos 14, 22. Bem-aventurados é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso. Então, eu falo assim, quando você vai fazer uma coisa que está pesando o seu coração, talvez, ou muito provavelmente, é o momento que você tem que dar um passo atrás, respirar fundo, pensar mais um pouco, refletir mais um pouco. Pode ser coisa da minha cabeça. E eu, às vezes, falo, pode ser coisa da minha cabeça. Uma preocupação boba, algo para passar por cima mesmo. Mas talvez não. Talvez seja uma obra do Espírito Santo de Deus que habita na gente, tocando a nossa consciência e falando assim, red flag moment, calma, vamos tomar essa decisão com mais cautela, com mais parcimônia, com mais tempo. Tem coisas que a gente tem que decidir imediatamente. Sim. E líder... Eu fiquei pensando nisso, se você tiver o tempo para isso, né? Às vezes você não tem esse tempo. Deixa eu pegar esse gancho de vocês, que era a minha segunda pergunta, já respondeu, sim. Se deveríamos seguir em frente ou parar, mas vamos fazer diferente. E se a decisão está pautada que aquilo vai nos trazer mais desconforto, mais trabalho, ao invés que propriamente uma coisa errada? Como que eu mensuro isso? Orando? Entenderam a minha pergunta? Porque às vezes eu vou tomar uma decisão e meu coração pesa. Pesa porque eu sei que eu vou ter que trabalhar um pouco mais, eu vou ter que ficar um pouco mais tempo na igreja, eu vou ter que pegar mais um dia da semana para fazer aquilo, e não propriamente dito que o que eu estou fazendo vai ter um resultado negativo. Então, como que eu mensuro isso? Como... Eu penso que isso é extremamente importante. Primeiro, na condição de líderes sempre precisam tomar decisões. O que as pessoas não entendem, às vezes, é por que o pastor fez isso ou tomou aquela decisão. Porque alguém, dependendo do contexto, tem que tomar alguma decisão, tanto para o bem para o mal.
E para que as coisas continuem funcionando, decisões precisam ser tomadas. E você vai ter que aprender depois a lidar com isso. Agora, eu vejo nesse sentido, Diego, que é importante, aí talvez essa resposta esteja atrelada com algumas perguntas que você já perguntou, questão, por exemplo, de legado. Às vezes você vai ter que ficar mais tempo com uma pessoa, com um ministério, com uma igreja, com alguma coisa. E hoje eu estive numa reunião e o tema da reunião era para falar sobre longevidade ministerial. E se eu puder resumir, eles falaram o seguinte: dê o seu melhor, invista o seu melhor, porque você não sabe do resultado do seu ministério. Porque nós temos sempre essa expectativa, eu quero ver o resultado. E muitas vezes Deus não permite que nós vejamos esse resultado. Mas, por exemplo, vamos imaginar, aquele dia a mais, aquela hora, aquele estudo, ele pode trazer resultados que você jamais imaginava que poderiam acontecer. Então, nesse sentido, ainda que seja para o nosso desconforto, mas se é o certo, a gente tem que optar por fazer aquilo que tem é que o ser correto. feito. Legal que tu falou, Wellington, aconteceu comigo semana passada. Eu fiquei na igreja das 9h30 até as 5 da tarde. Daí estava me organizando para ir embora, um irmão pediu: pastor, tá na igreja? Eu falei: tô, meu irmão. Isso eram umas 4 horas. Tô indo embora. Não falei, né? Eu falei: tô aqui, tô quase acabando o expediente, alguma coisa desse gênero. Ele falou: tudo bem. Eu falei: mas tá tudo bem? Ele falou: não, pastor, eu queria dar uma passadinha para ter um papo contigo. Não vou mentir, na hora meu coração falou assim: nossa, eu tô aqui desde as 9h30 da manhã. Eu falei: quer saber? Será que não dá para ser amanhã? Na minha cabeça pensei isso, mas rapidamente eu ouvi uma voz de Deus dizer: ué, mas tu não tá aqui para isso, meu amigo? Eu fiquei e, cara, a conversa foi mais eu aprendi do que eu ensinei. Então, como valeu muito a pena aquela 1 hora a mais que eu fiquei do que eu tinha programado, sabe? Então, acho que às vezes a gente toma decisões porque se torna mais fácil. E eu acho que isso vem da maturidade, né? Sim. Que é um quarto ponto do livro aqui, sobre a maturidade, que é o que é sábio fazer, o livro traz para nós. Que nem tudo que é permitido é sensato, né? Muitas vezes nós escolhemos algo errado, mas algo que não foi sábio. Qual a diferença entre o permitido e o que é sensato? Eu acho que tem a ver também com a questão da emoção. Você tomar decisões nunca baseado em emoções, ou sempre baseado em emoções. Acho que são extremos, né? Na tomada de decisões. Tem gente que toma decisão sem emoção nenhuma. Que é perigoso, Assinado né? serial killer, né? É um serial killer, é um psicopata, né? Você não tem emoção, você toma decisão sem emoção. Eu não acredito nisso. E tem gente que só toma decisão impulsionado pela emoção. Para mim, a regra é: para tomar decisões sábias, né? Eu vou explorar as minhas emoções. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu tô com o pé atrás? Existe alguma coisa? Pode ser coisa do meu coração enganoso, que está inclinado para tomar decisões que geram conforto, que não demandem esforço. Pode ser. Claro que sim. Né? Ou não, pode ser algo que Deus está movendo. Agora, fazer o que é certo pode ser algo precipitado e tolo? Sem dúvida alguma. Um exemplo, eu tenho que conversar com você sobre um assunto e alguma coisa que você fez de errado. E aí você acabou de receber a notícia que uma coisa muito ruim aconteceu. Teu visto não foi renovado, você tem que voltar ao Brasil. Ou um diagnóstico, sei lá. E aí, mas eu tenho alguma coisa contra você. Você fez uma coisa de errado. A situação é grave e eu preciso falar a verdade para você. E depois de todo esse furacão que você está enfrentando, você chama o cara e conversa. A Bíblia fala para a gente não esmagar a cana que já está fumegante, que já está esmagada, né? Então é pisar em, como que fala? Pisar em quem está morto. Pisar em quem está morto. Então assim, é o certo. Falar é certo? É certo. É verdade? É verdade. Mas não é sábio conversar com você naquele momento. Então existem coisas que são certas, não são erradas, mas não são necessariamente sábias, né? Pastorzão, então o que significa assim, de trazer para a prática? Eu gosto muito de trazer aquilo que é complexo para coisas simples, para conectar com a nossa galera aqui, com o pessoal que está assistindo, enfim. O que é escolher o caminho sábio na prática? Eu acredito que o nosso ministério ele cria muitas situações para a gente falar sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo,
existe algo que é certo, mas que de repente não é o culturalmente adequado. Nós somos de uma cultura, chegamos no Canadá que tem uma outra cultura. Existem questões, por exemplo, de denominações, pessoas de várias denominações que frequentam a mesma igreja e estavam acostumados com um tipo de culto, de liturgia, e de repente. Então veja que há uma série de coisas que elas não são erradas necessariamente em si mesmas, mas você precisa tomar alguma decisão. Então, por exemplo, eu lembro de ter lido um artigo dizendo que a percepção de não cristãos em relação a religiosos é que eles tendem a não receber uma mensagem de uma pessoa que está vestindo terno e gravata. Se aquilo, quer dizer, o que tem a ver o conteúdo com a roupa, mas por algum motivo, algumas pessoas talvez associam como a pessoa, de repente, está se projetando para ser melhor do que é. Enfim, eu não sei o que está por trás. Mas aí a pergunta é, seria sábio você pregar de terno e gravata quando existe uma percepção, ainda que equivocada do mundo, de que aquilo é errado? Por exemplo, questão de hino. Eu, por exemplo, gosto muito de cantar, gosto muito de hinos antigos e tradicionais, mas isso ajuda, por exemplo, o contexto da igreja hoje, Sim. isso traz jovens para a igreja. Então, assim, veja que algumas coisas não são erradas em si mesmas, mas você precisa tomar algumas decisões que são sábias. Não é porque é certo ou errado, mas aquele determinado contexto te leva para aquilo. Eu lembro que eu me tornei executivo antes de ser pastor muito cedo, né? Acho que eu tinha 23, 24 anos. E o tempo faz bem para as pessoas. E eu era careca, raspava a cabeça e, fazia sobrancelha, mas fui salvo pela graça, graças a Deus. E eu lembro que eu fui um dia entrar numa reunião de altos diretores, assim, e eu cheguei na sala e o cara olhou para mim e falou: "Seu gerente não vem?" Eu falei: "Prazer, gerente, sou eu." E aí acabou a reunião, tudo, ele ficou constrangido, ele saiu e falou assim: posso te dar uma dica profissional? Cara, ninguém vai te dar credibilidade tu fazendo sobrancelha e rapando a cabeça. Deixa a tua barba crescer e o cabelo também, que quando tu entrar nas reuniões, os caras vão te ver como um executivo. Parecia bobagem, mas aquilo ali realmente foi transformador. A Silvia agradeceu, depois que eu deixei o cabelo crescer, a barba crescer, mas mudou a minha vida executivamente falando, né? Então, bem de encontro. Não, eu acho esse ponto que você destacou perfeito, Wellington, porque quando a gente está diante de uma decisão a ser tomada, a gente pensa só nesses dois polos, o que é certo e o que é errado. É certo ou errado? Certo ou errado. Mas a gente não pode pensar só em termos de certo ou errado. O que é mais sábio. Porque às vezes é certo, mas não é o sábio a se fazer. Então, e o que é mais sábio vai demandar uma reflexão um pouco mais profunda. Porque tem coisa na Bíblia que não está proibindo você de fazer. Não é errado porque eticamente é errado, não. É o que o Paulo chama do lícito, mas se convém. Exato. De tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente poderia usar esse versículo nesse contexto, exatamente. Claramente. Então, muito oportuno, muito interessante. O que é mais sábio. Eu acho que isso está ligado diretamente ao último ponto do livro, né, que trata sobre o relacionamento. E é interessante que vocês já falaram nos outros pontos que todas as nossas decisões, elas não ficam restritas a nós, isso realmente respinga, externaliza para as pessoas que estão na nossa volta, né? Quando a gente fala do amor de Jesus, o amor de Jesus era justamente não pensando nele, mas decidir levando em conta o bem do próximo. Até que ponto as nossas escolhas realmente afetam a vida das outras pessoas? Afeta. E assim, quando eu tomo uma decisão, frequentemente eu tomo uma decisão pensando no que é melhor para mim. Voltamos lá para o umbigo, né? O que é melhor para mim. Para minha vida pessoal, profissional, financeira. E esse é um outro convite para a gente tomar decisões tendo o melhor dos outros em vista. Não só aquilo que é melhor para a gente. Então, o que vai promover a edificação das pessoas nessa minha decisão? O que vai contribuir para a vida da igreja com essa decisão? O que vai trazer benefícios para a minha família nessa decisão? Então, é tomar decisões não só com os meus interesses em mente, mas pensando nos outros, nos interesses dos outros, que é o que Filipenses fala. Exato. Que Jesus tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, é ter o bem-estar dos outros em mente. Então, estou diante de uma decisão, o que Deus quer de mim? Deus quer de mim
que a minha decisão não prejudique pessoas, mas que abençoe pessoas, que edifique pessoas, que promova o crescimento de pessoas. É um baita de um desafio, porque a gente olha porque é bom pra gente. Sim. Eu, por exemplo, eu penso em alguns exemplos agora, alguns exemplos práticos. Vamos falar, por exemplo, sei lá, vamos mencionar aqui o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele tomou decisões de enfrentar, por exemplo, o nazismo, de enfrentar toda aquela filosofia, ainda que ele tenha cometido erros. E hoje, por exemplo, a minha vida tem sido grandemente influenciada por ele, pelos livros que ele escreveu, pelo que ele viveu. Agora veja, eu não acredito que ele, ao tomar a decisão, ele estivesse pensando assim, por exemplo, daqui a 50, 60 anos depois estarão lendo sobre mim. Não, era a decisão correta naquele momento que ele tinha que tomar a decisão, tanto é que ele pagou com a própria vida, mas ele fez o que era certo, pensando nos outros, e aí, relacionando com o que você falou, qual é o impacto? Você não sabe. Quer dizer, hoje ele não tem consciência, assim como Jó não sabe o que aconteceu do diálogo no céu, ele não tem consciência do quanto ele está edificando pessoas mesmo depois de morto. Eu acredito que é nesse sentido que a gente deva pensar, principalmente ministerialmente falando. Sim. Nós não temos noção, por exemplo, você não sabe de que maneira você influenciou aquele irmão que te visitou ali depois, de pessoas que falaram, eu estava prestes a cometer um suicídio quando uma pessoa resolveu me mandar uma mensagem, que era uma coisa simples, mas o que era o certo a fazer naquele momento, daquela pessoa que recebeu uma visita no hospital quando ninguém visitou, mas os exemplos abundam aqui para a gente falar do que era certo para fazer e de como isso pode reverberar sem a gente ter noção de... Sabe, quando eu assumi a Joyce & Catherine's, eu tive reuniões com vários irmãos, mais tarde os atuais líderes, né? E eu falava sempre para eles que as decisões que nós teremos que tomar e pautar eram pelo benefício da igreja. Várias decisões seriam muito mais fácil fazer top-down, dizer, vamos implantar, pronto, a igreja vai, por osmose, absorver. Mas eu falava para todos eles, se a gente quer que a nossa igreja cresça em unidade, se a gente quer crescer espiritualmente de uma forma saudável, nós temos que, às vezes, tomar decisões que implicam para os líderes, vai dar mais trabalho, vai ser desconfortável, mas que vai trazer um reflexo muito positivo para a igreja, né? Se nós pudéssemos encerrar aqui o nosso bate-papo, qual é a dica que nós daríamos de melhores decisões, menores arrependimentos? E eu queria ouvir de cada um de vocês. E tem uma frase que todas as pregações que eu tento falar eu me enrolo, que uma vez tu disse de gastar tempo orando antes, sabe? Eu não vou falar para não dar spoiler. Se puder encerrar com ela, acho que faz muito sentido. Vamos começar por vamos aqui? Não, eu tô tentando lembrar da frase. É que se eu falar, pode ser que eu acerte. Eu sou bom nisso. Quando eu não posso falar, eu acerto. Qual a dica que daria, pastorzão, para quem está nos assistindo em casa, até mesmo que não é crente? Como que eu posso ter melhores decisões e menos arrependimentos? Agora vamos falar da principal decisão que Deus nos capacita através da graça, que é seguir a Cristo, obedecer os mandamentos de Deus. Principalmente hoje, quando nós vivemos em uma sociedade que é totalmente contrária a isso. Se você fosse ver, humanamente falando, não seria a melhor decisão. Você vai ter inimigos, você tem a mídia contra você, você tem a literatura contra você, você tem a academia contra você. Se você fosse pensar, é muito mais fácil você sucumbir e andar com a maioria do que você tomar uma atitude contracultural. Então, decisões mais sábias, corretas, elas são as decisões pautadas na revelação da palavra de Deus, no que a Bíblia nos ensina. Perfeito. E o resultado é descansar em Deus. Bom, perfeito e agradável. Né? Porque Ele é o que é responsável. A Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos fiéis. O resultado é dele. É dele. Se eu puder fazer uma aplicação na carta de Coríntios, quando fala um plantou, o outro regou, mas é Deus que deu o crescimento, se você toma a decisão correta, quem é o responsável pelo crescer, pelo florescer, pelo aumentar, pelo trazer grandes resultados? É Deus. Mas nós fomos chamados para sermos fiéis. Nós temos que descansar nisso. Amém. Vou pegar o grande mandamento, né? Amar a Deus e ao próximo. A Bíblia fala, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher.
E às vezes a gente fica focado demais no caminho que a gente deve escolher. E a gente se preocupa de menos em se tornar a pessoa que Deus guia no caminho que a gente deve escolher. Então, cuide da sua integridade, do seu caráter, do seu relacionamento com Deus. E Deus prometeu que Ele vai guiá-lo. Amor a Deus sobre todas as coisas é uma ótima bússola. Bússola não, que está ultrapassado, né? Mas é o Waze para a gente chegar no nosso destino. Amor pelas pessoas também, como a gente falou por último. Eu creio que o amor pelas pessoas é um critério que Deus usa para falar onde Ele se silenciou nas Escrituras. Porque tem coisas que Deus não disse na Bíblia. O que eu devo fazer? Então, a regra do amor às pessoas é uma boa regra para guiar a gente em caminhos que Deus simplesmente não falou. Uma outra coisa que eu diria é: a gente sempre vai chegar em algum lugar na vida. Sempre. Você vai chegar em algum lugar, você vai chegar em algum lugar, eu vou chegar em algum lugar. A questão é, eu estou me planejando para chegar no lugar que eu quero estar? Para eu chegar no lugar que eu quero estar, eu preciso aprender a tomar boas decisões e fazer boas escolhas. Então, treine o seu coração para tomar boas decisões. E você falou da frase, mas eu acho que é mais ou menos assim. Quanto mais tempo a gente passa orando a Deus antes de tomar uma decisão, menos tempo a gente vai gastar pedindo perdão para Deus ou pedindo ajuda de Deus para consertar decisões erradas que a gente tomou. Amém. Então, Amém. oração, oração e oração. Quem já viu minhas pregações, eu falo dessa frase, mas, cara, parece outra totalmente diferente. Mas acredite, é isso que eu quero dizer. Mas tá tudo aí, né? E se eu pudesse também dar um conselho, meus amigos, eu vi uma vez o pastor Hernandes, num podcast também, perguntaram para ele assim, como que você acha que a sua vida deve ser conduzida? Ele falou, eu não acho nada, eu só sigo o que a Bíblia fala. Uhum. Então tá na dúvida do que fazer, como fazer, as escrituras estão acessíveis para todo mundo. Se não é fisicamente, tem online, carrega contigo, gasta tempo, ao invés de ficar em redes sociais, gasta tempo lendo a Bíblia, faça pergunta no secreto, no seu quarto, ajoelhe-se, ore para o Pai, abra sua Bíblia que a resposta está lá dentro. Então, se a gente seguir o que Deus está pedindo, acredite, serão as melhores decisões que vocês vão ter e os menores arrependimentos que poderiam vir. Que Deus te abençoe, te cuide e até a próxima.